diz-nos assim: e Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho, diga bem alto, fogo estranho, perante o Senhor, o que lhes não ordenara. Verso 2: e saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e eles morreram perante o Senhor. Então disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e diante de todo o meu povo serei glorificado. E Arão calou-se. E Moisés chamou Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do acampamento. Então eles se chegaram e levaram-nos nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés havia dito. Verso 6, aí eu quero que vocês atentem-se para esse detalhe. E Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar. Olhe para mim, porque eu já quero explicar isso aqui, para no decorrer da mensagem ficar mais fácil a compreensão. Veja que no verso 1, Arão tem dois filhos citados, a saber, Nadab e Abiú. No verso 6, os outros dois filhos de Arão são citados, sendo eles Eleazar e Itamar. Então olhe para mim rapidamente. Arão tem 4 filhos. Quantos filhos? Eu preciso que você guarde essa informação, porque essa informação será extremamente relevante para nós compreendermos as razões pelas quais Nadab e Abiú morreram dentro do santuário, tá bom? Então vamos lá. Arão tem quantos filhos? Quantos filhos? Vamos lá, você consegue comigo? Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Vamos lá? Nadab, Abiú, Eleazar e... mais uma vez para você não esquecer. Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Guardou essa informação? Perfeito. E Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgareis vossas vestes, para que não morrais, nem venha a ira do Senhor sobre todo o povo, mas que os vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor acendeu. E verso 7, nosso último texto da nossa leitura: e não saireis da porta do tabernáculo da congregação, para que não morrais, porque o óleo da unção do Senhor está sobre vós. Não saireis da porta do tabernáculo, da tenda da congregação. Se sair, morre. E a razão pela qual deve permanecer é porque sobre vós está a unção, o azeite da consagração do Senhor. Amém? Amém? Aí você deixa a sua Bíblia aberta e não fecha. Queridos, veja, quando Deus tirou Israel com mãos fortes do Egito, e Israel vai iniciar um processo de peregrinação no deserto, processo esse que teve a durabilidade de pelo menos 40 anos no deserto. Durante esse processo de peregrinação, Israel caminhava conforme a nuvem de Deus, pois todas as vezes que a nuvem parava, o povo parava. Quando a nuvem parava e o povo parava, eles levantavam as suas tendas, erguiam o acampamento. Quando a nuvem de Deus se movimentava, eles desarmavam as suas tendas e se movimentavam em conformidade com a direção que a nuvem lhes guiava.
Então veja, eles se movimentavam em conformidade com a nuvem. A nuvem parava, o povo parava. A nuvem movimentava e o povo movimentava. Isso fala sobre a dependência, a importância de nós caminharmos aonde Deus quer que nós caminhamos. Eles estavam na direção de Deus. Agora veja, todas as vezes que a nuvem parava e o povo parava e eles erguiam as suas tendas, eles viram a necessidade de cultuar ao Senhor, de adorar a Deus, de servir ao Senhor. E dentro desta necessidade, Israel vai apresentar um problema, uma dificuldade para adorar a Deus. Pois lembre-se, foram mais de 400 anos no Egito. E mais de 400 anos no Egito foi o tempo suficiente para eles entender e aprenderem, serem influenciados pela liturgia do culto egípcio, que é uma liturgia totalmente materialista, aonde eles compreendem que para adorar a Deus, cultuar ao Senhor, servir a Deus, tinha que ser através de uma imagem, de uma escultura. Eles tinham que ter um Deus visível, palpável, tangível, tocável. E isso se dá pela cultura religiosa dos egípcios. Como por exemplo, no Egito havia um Deus chamado Deus Apis, que era um Deus touro. E esse Deus touro representava a força do Egito, a fertilidade. Então, eles, 400 anos no Egito, foram vendo esse modelo de culto. Não somente o culto ao Deus Apis, como também ao Deus Ra, que é o Deus Sol, que representa a vida e a organização do Egito. Então veja, todos esses anos no Egito, gerações que nasciam, cresciam, desenvolviam e morriam, eles foram sendo influenciados por esse padrão de culto. Quando Israel sai do Egito e começa o processo de peregrinação, e eles percebem a necessidade de cultuar a Deus, eles se veem diante de um dilema: como cultuar a Deus? Aonde Ele está? Qual direção Deus está para que nós o adoremos? Será que Ele está em cima? Será que Ele está na direita? Será que Ele está na esquerda? Embaixo? Atrás? Na frente? Aonde está Deus? Que direção Ele está para que nós prestemos a Ele um culto? Servimos? Aonde Deus está? Qual direção o Senhor está? Nós vamos ver isso de forma um tanto quanto mais clara em Êxodo 32, quando Moisés sobe o monte, lembra? E Deus foi entregar para Moisés as tábuas da lei, lembra? Os mandamentos. Enquanto Moisés estava em cima do monte, cá embaixo, o povo vai até Arão e faz uma proposta a Arão, e a proposta é: vamos construir o nosso próprio Deus, um bezerro de ouro, e vamos dizer: esse é o nosso Deus, que nos tirou do Egito. Estão percebendo? Eles saíram do Egito, mas a cultura do Egito ainda estava dentro deles. Veja, o maior desafio da liderança de Moisés não foi arrancar o povo do Egito. O maior desafio da liderança de Moisés foi arrancar o Egito de dentro do povo. Eles saíram do Egito, mas a cultura do Egito ainda estava dentro deles. É por isso que eles vão construir um bezerro de ouro. Agora atente-se para esse detalhe, porque eu julgo ser extremamente importante e relevante. O povo chega diante de Arão com a seguinte proposta: Moisés sumiu, desapareceu. Fazem 40 dias e 40 noites que nós não temos notícia de Moisés. A respeito desse Moisés, nós não sabemos nada. Não sabemos se ele ainda está vivo, não sabemos se Deus o matou, não sabemos se ele desistiu, se ele voltou atrás, se ele retrocedeu. E aí, Arão? E se ele desistiu de nós? E se ele retrocedeu? E se ele voltou atrás? 40 dias e 40 noites
Deus em silêncio. Moisés não diz nada, não temos uma notícia a respeito de Moisés. Vamos construir o nosso bezerro e continuar a nossa caminhada. Agora olha o problema. Arão, que era a liderança na ocasião, que deveria instruir o povo, ele vai ceder. E veja, ele vai ceder com muita facilidade. E essa facilidade se dá por uma razão. Olhe para mim, esta facilidade com a qual Arão vai ceder a essa proposta, se dá por uma razão muito óbvia. Esta não foi a primeira vez que Moisés sumiu. Esta não foi a primeira vez que Moisés desapareceu. A última vez que Moisés sumiu sem dar notícia, ficou 40 anos na terra de Midian. Sabe quem é Arão? O irmão mais velho, que um dia foi abandonado pelo irmão mais novo. Moisés ficou 40 anos em Midian. E Arão viveu a opressão, viu com seus próprios olhos os seus irmãos sendo apanhando, sendo vilipendiados, sofrendo, amarrados, acorrentados, com a carga e o serviço cada dia mais aumentado por Faraó. Enquanto Moisés estava nas terras de Midian, Arão viu com seus próprios olhos a dor, a lágrima, o sofrimento do seu povo. Arão é o irmão que já sofreu o abandono uma vez. Então quando o povo chega diante de Arão e diz: Moisés sumiu, não temos notícia, Arão começa a ativar o transtorno do abandono de novo. Sabe aquela sensação de que nós vamos passar por tudo de novo? Sabe aquela sensação de que nós vamos enfrentar o mesmo problema outra vez? Sabe aquela sensação de que você já superou e de repente aquilo que você pensa que superou bate na sua porta outra vez? O transtorno do abandono está batendo na porta de Arão de novo. É por isso que ele vai ceder com muita facilidade e vai construir um bezerro de ouro. Eu não vou viver tudo outra vez, eu não vou enfrentar o mesmo problema de novo. Ele vai ceder, ele vai se precipitar e vai construir um bezerro de ouro. Eu quero que os irmãos da FEAD compreendam que construir um bezerro de ouro é prevaricar contra Deus. Construir um bezerro de ouro é quebrar a comunhão com o Senhor. Construir um bezerro de ouro é romper o relacionamento com Deus. Agora, irmãos, escute isso aqui porque é extremamente importante. Enquanto Arão está se precipitando com medo de viver o mesmo problema outra vez, se precipitando, fazendo o que não é para fazer, construindo o que não é para construir, enquanto ele está aqui embaixo fazendo o bezerro de ouro, quebrando a comunhão com Deus, quebrando a aliança com o Senhor, lá em cima no monte, Deus não estava entregando apenas as tábuas da lei para Moisés. Vou repetir isso aqui. Em cima no monte, Deus não estava entregando apenas os 10 mandamentos a Moisés. Negativo. Lá em cima no monte, Deus estava entregando a Moisés um projeto chamado tabernáculo, chamado santuário. Sim, e a respeito desse tabernáculo, a respeito desse santuário, Deus tinha definido, dito a Moisés que Arão seria o sumo sacerdote e que faria com Arão e com a sua casa uma aliança perpétua que não teria fim. O que eu estou lhe dizendo é: enquanto Arão está aqui embaixo se precipitando, fazendo o que não era para fazer, rompendo a aliança, quebrando a comunhão com Deus, lá em cima no monte, os céus estavam reservando e preparando um projeto extraordinário para Arão. Se eu pudesse voltar atrás e dar um conselho para Arão, o meu conselho seria: não se precipita, não quebra a comunhão, não rompe a aliança, não peca contra Deus, não prevarica. Arão, se você soubesse o que os céus estão preparando, se você soubesse o que os céus estão reservando, você não ia ceder a nenhuma proposta dessa terra. Se você soubesse, Arão, o que Deus está falando a teu respeito, o que os céus estão preparando para você, você não iria quebrar a comunhão, você não ia romper a aliança com Deus. Os céus lhe trouxe aqui nessa noite para lhe dizer: não quebre a comunhão, não se precipite, não rompa a aliança com Deus. O que os céus estão preparando é muito maior do que esse bezerro. O que os céus estão reservando é muito maior do que essa proposta. Quer saber demais?
Sabe quanto tempo durou o culto ao bezerro de ouro? Sabe quanto tempo durou? Menos de 24 horas. Foi só o tempo de Moisés descer do monte. Algumas horas apenas. Sabe qual foi a aliança de Deus para com a casa de Arão? Aliança perpétua, sem fim. Eu estou lhe dizendo que Arão está se precipitando. E nessa de se precipitar, ele está trocando aquilo que é para sempre por algumas horas de prazer. Eu vou repetir: o culto ao bezerro de ouro durou apenas algumas horas, mas aquilo que Deus estava reservando para Arão e a sua casa era uma aliança perpétua, não teria fim. Eu estou lhe dizendo que Arão está se precipitando, e nessa de se precipitar, ele está trocando aquilo que não tem fim, aquilo que é eterno, por algumas horas de prazer. Eu não acredito que você vai abrir mão dos céus para viver alguns momentos de prazer. Eu não acredito que você vai abrir mão da eternidade para viver alguns momentos de saciação carnal. Eu não acredito que você vai trocar o Deus Todo-Poderoso por algumas horas com o bezerro de ouro. Eu não acredito que você vai abrir mão da eternidade pelas coisas passageiras aqui da terra. Depois que o prazer passa, a consciência pesa, o arrependimento bate e você percebe que o céu será bem melhor. Depois que o prazer passa, a consciência pesa, o arrependimento bate e você percebe que o bezerro não era tão bom assim. Depois que o prazer passa, a consciência pesa, o arrependimento bate e você percebe que ficar na igreja era bem melhor. Depois que o prazer passa, a consciência pesa, o arrependimento bate e você percebe que a eternidade era bem melhor. Os céus lhe trouxe aqui nessa noite para lhe dizer: a salvação é melhor, Jesus é melhor, a eternidade é melhor. Não abra mão. Não abra mão. Escute. Diga comigo. Diga: Arão e a sua casa pecaram contra Deus. De novo, diga: Arão e a sua casa pecaram contra Deus. Ó, eles pecaram, fizeram o que não era para fazer, romperam o que não era para romper, mas Deus não desfez do projeto tabernáculo. Eles erraram, falharam, mas o projeto permaneceu. Então eu quero que você olhe para o tabernáculo como símbolo da graça de Deus, do Deus que dá uma segunda chance, do Deus que dá uma nova oportunidade. Deus poderia desfazer do tabernáculo? Não. A graça se manifestou. Errou, falhou, Deus corrigiu, disciplinou, mas ele disse: eu vou manter o projeto. Deus disse: Moisés, o problema é esse. Eles querem algo para ver, algo visível, tocável, tangível, palpável. Então faz o seguinte: desce lá e constrói o tabernáculo. Agora redobre a décima aqui para essas informações. O tabernáculo que Deus mandou Moisés construir, ele possui 3 repartições, 3 divisões: átrio, lugar santo e santíssimo lugar. Vocês me ajudam? Vamos lá? Átrio, lugar santo e santíssimo lugar, ou santo dos santos, tá bom? Então, átrio, lugar santo, santíssimo lugar, o santo dos santos. Esse tabernáculo possui essas 3 divisões. E sabe o que é lindo? É que quando Moisés constrói esse tabernáculo com essas 3 repartições, Deus vai mandar Moisés mobiliar com alguns utensílios. E o primeiro utensílio que Moisés vai mobiliar esse santuário, esse tabernáculo, é com um altar, que é chamado de altar dos holocaustos, altar de bronze. Sim, este altar dos holocaustos, altar de bronze, o altar do sacrifício, trata-se da primeira peça, da primeira mobília, do primeiro utensílio no tabernáculo. Ao entrar no tabernáculo, você se deparava com esse utensílio, com o altar do sacrifício. Essa era a primeira mobília que havia dentro do santuário. É sobre este altar do sacrifício, sobre esse altar que está aquele texto que todo mundo aqui conhece, acredito,
de Levítico 6, 12, 13, o fogo arderá continuamente sobre o altar, e não, é sobre esse altar que está o imperativo desta ordem: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. É sobre esse primeiro altar, o altar do sacrifício, o altar de bronze, o altar dos holocaustos. E essa ordem que Deus está dando a respeito desse altar, a ordem é: o fogo não pode apagar. O fogo não pode apagar. Tem que estar aceso na segunda, tem que estar aceso na terça, tem que estar aceso na quarta, tem que estar aceso na quinta, tem que estar aceso na sexta, no sábado, no domingo, pela manhã, de tarde, de noite. Escute. É proibido o fogo apagar. É proibido o fogo. Me ajude. É proibido o fogo. Só que olhe para mim, nós temos um grande problema aqui. Por quê? Porque esse altar, o altar do sacrifício, a respeito dessa ordem que Deus deu, que o fogo não poderia apagar, esse altar, ele fica no átrio. E por que nós temos um problema aqui? Porque o átrio é o único lugar no santuário que não tem cobertura. Ora, se o átrio não tem cobertura, logo o altar do sacrifício está exposto tanto à luz do sol quanto à chuva. Aí nasce uma pergunta: como manter o fogo aceso nas pancadas de chuva? Porque a ordem de Deus é: se virem, mas não deixe o fogo apagar. 4 sacerdotes, olha para mim, 4 sacerdotes pegavam uma espécie de um couro com baixa capacidade de inflamação, de inflamar, de combustão, de pegar fogo. Eles esticavam esse couro, cada um segurava em uma das 4 pontas, e eles iam revezando até a tempestade, a chuva, a pancada da chuva reduzir, para eles guardarem o altar. Eles iam revezando para não se cansar. Mas eu quero que você olhe para essa imagem. Qual que é a imagem? 4 sacerdotes segurando e esticando uma espécie de um couro, guardando todo o altar do sacrifício. Eles ficavam expostos à pancada da chuva, mas a união guardava e mantinha o fogo aceso no altar. Eu quero que vocês compreendam que a pancada da chuva nunca foi problema para o sacerdote, porque quanto mais a chuva intensificava, mais perto do altar eles estavam, e quanto mais perto do altar eles estavam, mais a chama e o fogo do altar ardiam entre eles. Aqui está a razão pela qual o mundo olha para você e não entende. Como pode? Tanta pancada, mas está de pé. Tanta pancada, mas está crente. Tanta luta, mas está lá na segunda do start, glorificando e dando glória a Deus. Aí o mundo olha e se pergunta: de onde vem a força da FEAD? De onde vem a força desse povo? É que o mundo não entende que quanto mais as pancadas vêm, mais o fogo do tem um fogo que arde aí dentro, irmão, que não dá para explicar. Tem um fogo que arde aqui dentro, irmão, que não dá para explicar. É o mesmo fogo que Jeremias disse: eu estou querendo desviar, eu não quero mais cantar, eu não quero mais pregar, mas todas as vezes que eu penso em parar, há um fogo que arde nos meus ossos. Urimi reba, urimi calamahaya, urimi reba, suri remaia. Há um fogo que nos aquece. Como explica a loucura que você está vivendo? A casa desabando, uma crise terrível, mas você está aqui. Quem olha nem diz. Como explicar isso para aqueles que não têm a mesma fé que a gente? É que tem um fogo que arde aqui dentro. Mas para esse santuário, Deus mandou Moisés. Isso aqui é muito lindo. Para esse santuário, aonde mais de 1 milhão de pessoas iriam congregar, Deus poderia mandar colocar várias portas, mas não. Deus disse: eu quero apenas uma porta de entrada.
Quantas portas? Eu quero que você entenda que o tabernáculo não tinha 2, não tinha 3, nem 4, nem 5, apenas uma porta de entrada. Por quê? Deus já estava estabelecendo um princípio de comunhão com ele. É Deus dizendo: para o ser humano entrar em comunhão comigo, só existe. É por isso que Jesus gritou em João 10: eu sou a porta. Sabe quantos metros mediam essa porta? 5 côvados. Diga bem alto, diga 5 côvados. Ó, 5 côvados era a porta. Sabe quantos metros tinha o altar? A medida do altar? 3 côvados. A porta, 5. O altar, 3. Vamos lá? A porta, o altar. O que é maior? A porta ou o altar? A porta. A porta é maior. Então significa dizer que todas as vezes que o culto estava acontecendo, quem passava conseguia ver, porque a porta era grande, era maior do que o altar. Então todo mundo que passava via o fogo do altar aceso. Só que escute isso: quando dava 18 horas, 6 da noite, cessava-se as ofertas e o sacrifício. A porta era fechada e o culto terminava. Mas havia uma ordem, e a ordem é: o fogo arderá continuamente sobre o altar. Sabe o que era feito, pastor Mateus? Os levitas, eles iam trocando de turno, revezando. Aqueles que descansaram durante o dia começavam a trabalhar durante a noite, e aqueles que durante o dia trabalharam, agora descansam durante a noite. Eles vão revezar, porque tem que manter o fogo aceso. Qual o procedimento? Tira a cinza, coloca a lenha nova para manter o fogo aceso. Então eles iam revezando, turno trocava para eles poder revezar e manter o fogo do altar aceso. Então eu quero que você compreenda que mesmo com a porta fechada, o fogo do altar permanecia aceso, porque portas fechadas não pode apagar o fogo do altar. Segundo, sabe por que o fogo permanecia aceso? Mesmo com a porta fechada, mesmo quando o culto terminava, mesmo quando cessava as ofertas, mesmo quando encerrava os sacrifícios, a porta se fechava, mas o fogo tinha que ser mantido aceso, porque Deus estava ensinando que o culto não termina quando a porta se fecha, o culto não acaba quando a bênção é dada, o culto continua. A tua faculdade, a tua universidade, o teu trabalho, a tua casa deve ser uma extensão do teu culto. O culto não termina quando a bênção é dada, o culto não acaba quando a porta se fecha. O culto, com que Deus nos guarde de manter o fogo aceso em apenas 2 horas de culto. Que Deus nos guarde de nós sermos crentes apenas aqui dentro quando o culto está acontecendo. Mas Deus vai levantar uma geração que entende que servir a Deus e manter o fogo aceso não é apenas 2 horas de culto, não é 3 dias de festa, mas é entender que é uma vida do altar. Ó, aí ó, olha para mim, olha a ordem. O sacerdote pega o cordeiro. Esse altar do sacrifício tem 4 pontas. 1, 2, 3, 4. Aí o sacerdote pega o cordeiro, amarra nessas 4 pontas e ó, mata. E aqui, isso aqui eu amo, sabe por quê? Irmãos, o engenho de Deus, a mente de Deus não dá para compreender, é insondável. Sabe por quê? Porque depois do altar do sacrifício, sabe qual é o próximo utensílio? Uma pia cheia de água para o sacerdote se lavar. Olha como Deus é perfeito. Por que depois do altar do sacrifício tem uma pia? Porque no altar do sacrifício o animal é morto, e na hora da morte, da execução, era impossível o sangue do animal não resvalar nas mãos e nas vestes do sacerdote. Se ele entra no santuário sujo, morreria lá dentro. Então, para não ter desculpa, Deus disse: depois do altar do sacrifício, coloca uma pia. Já que se sujar é inevitável,
permanecer sujo será opcional. Eu vou colocar uma pia. E aí, é você que vai decidir o que vai fazer depois do altar. Se vai permanecer sujo, ou se vai se banhar na pia da graça. Não tem ninguém que possa bater no peito aqui e dizer: eu não me sujo. Todos nós nos sujamos, tá? Para de graça. Você não é melhor que ninguém. Aqui não tem ninguém mais santo do que ninguém. É pecadores que estão tentando chegar a uma estatura de varão perfeito. Só que a graça não pode ser desculpa para viver na miséria do pecado. Depois de voltar o sacrifício, tem uma pia. É Deus dizendo: você se suja aqui, mas permanecer sujo, continuar a caminhada sujo é opcional. Se limpa. Então, mata o cordeiro, se lava na pia e entra no lugar santo. Ao entrar no lugar santo, à direita nós temos a mesa com os pães da proposição. À esquerda nós temos as lâmpadas do templo, que é chamada de castiçal ou menorá de ouro. Sabe o que é interessante? É que essa mesma lâmpada receberam a mesma ordem do altar do sacrifício. Sabia disso? As lâmpadas também não, em hipótese alguma, poderia apagar. Sabia disso? As lâmpadas do santuário não poderiam apagar. Pergunte por quê? Porque era a única iluminação que havia dentro do santuário. Então, se a lâmpada se apagasse, eles perdiam a visibilidade. Então a lâmpada tinha que estar acesa. A lâmpada tinha 7 hastes, representando um dia da semana: segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. O sacerdote tinha que fazer o quê? Conferir as hastes por haste, e via a haste que estava apagando, acrescentava azeite para ela voltar a brilhar. Porque a lâmpada não poderia apagar, porque era o único instrumento de iluminação dentro do santuário. Se a lâmpada se apaga, perde-se a visibilidade. Sabe por quê? Porque todas as vezes que eu deixo a lâmpada apagar, eu perco alguma coisa. Eu vou repetir isso aqui. Todas as vezes que eu deixo a lâmpada apagar, eu perco alguma coisa. Repito, todas as vezes que a lâmpada se apaga, se perde alguma coisa. É por isso que Deus gritou na casa de Eli, em 1 Samuel capítulo 3, dizendo: e antes que a lâmpada do templo se apagasse. Ele não estava fazendo a manutenção, não estava colocando azeite. E o que ele perdeu? Perdeu a liderança, perdeu a visão, perdeu os filhos, perdeu a casa e a sua própria vida. Porque todas as vezes que eu deixo a lâmpada se apagar, eu estou comprometendo a minha integridade. É por isso que o salmista disse: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Porque se a lâmpada se apagar, eu ando em trevas, eu perco o caminho, eu perco a direção, eu perco a rota. Lucas capítulo 15 tem uma mulher que perdeu valores porque deixou a lâmpada se apagar. Mas quando ela acendeu a lamparina, varreu a casa, achou a dracma perdida. Porque quando eu deixo a lâmpada se apagar, eu perco valores. Mateus capítulo 25 tem 10 virgens, 5 entram em encontro com o noivo porque a lâmpada estava acesa, mas 5 perderam o encontro porque deixaram a lâmpada apagar. Quando eu deixo a lâmpada apagar, eu estou comprometendo o meu encontro com o noivo. Agora eu vou te dizer uma coisa: se alegrar, você salta e dá glória a Deus. João, em Apocalipse capítulo 1, ele disse: eu vi o Senhor Jesus Cristo andando entre os 7 castiçais de ouro. Sabe o que o sacerdote fazia entre os castiçais? Ele andava com uma botija de azeite na mão, olhando para cada igreja e dizendo: eu conheço as tuas obras, eu sei o que te apagou, mas eu vou te aconselhar: toma azeite e volta a acender. Eu não sei o nível que você entrou aqui, mas eu quero te dizer que o sumo sacerdote por excelência, ele está entre nós, e a lamparina que está apagada vai voltar a acender. Olha para mim. Olha a ordem do culto: mata o cordeiro no altar do sacrifício, se lava na pia, entra no lugar santo, troca os pães, enche as lâmpadas e termina o culto no outro altar.
que ficava no lugar santo. Esse altar se chama altar de incenso ou altar de ouro. Cremiu-se o véu e a arca da aliança. Isso aí era só o sumo sacerdote. Uma vez por ano, no culto do Yom Kippur, culto da expiação, uma vez por ano. Nadab e Abiú não são sumos sacerdotes, eles são sacerdote apenas. Então qual que era o limite para eles? O altar de incenso. Eles não poderiam passar do altar de incenso, porque depois do altar de incenso tem um véu, e para atravessar o véu, só o sumo sacerdote, uma vez por ano. Então o culto deles começa no altar do sacrifício e termina no altar de incenso. Então olha a ordem da liturgia do culto: mata o cordeiro no altar do sacrifício, se lava na pia, troca os pães, enche as lâmpadas e termina no altar de incenso. Você percebe, você entende que o culto a Deus era essa ordem: do altar do sacrifício para o altar de ouro, do altar do sacrifício para o altar de incenso. Você entende que o culto, que a forma e a liturgia com a qual eles cultuavam a Deus era de um altar para o outro altar, era de um altar para o outro altar. Pegou? Por que é de um altar para o outro altar? Porque o livro de Levítico trata-se de Deus estabelecendo os critérios do culto que lhe agrada. Porque o culto é agradabilidade a Deus. Então Levítico é Deus estabelecendo a forma, o padrão, os critérios com os quais ele queria que as pessoas lhe cultuassem. Então esse culto aqui é para Deus, amém? Amém? Então por isso que a ordem é essa: de um altar para o outro altar, porque o culto é para Deus e o culto é de Deus. O culto é para Deus e o culto é de... É por isso que segue essa ordem: do altar para o altar, do altar para o altar, porque tudo que é de Deus tem que seguir essa ordem: do altar para o altar, do altar para o altar, do altar para o altar. Assim fica fácil nós identificarmos e nós sabermos o que é de Deus e o que não é de Deus. É só você olhar para onde isso está te conduzindo, para onde isso está te levando, porque o que é de Deus não vai te tirar do altar, o que é de Deus não vai te afastar do altar, o que é de Deus vai te levar para o altar. É do altar para o altar, é do altar para o altar. Que história é essa, de que Deus te deu um relacionamento e depois desse relacionamento você não é mais crente, não serve mais a Deus, não vive mais em santidade, não consegue vir mais para os cultos, se afastou do altar? Reveja as tuas relações, porque o que é de Deus não te leva para o pecado, o que é de Deus não te tira do altar, o que é de Deus te leva. O que é de Deus te leva para a santidade, o que é de Deus te leva para o altar, o que é de Deus não te afasta. Que história é essa de que Deus te abriu uma porta e depois dessa porta que se abriu você está quase desviando, se afastando da igreja, não consegue vir mais aos cultos? Reveja quem abriu essa porta, porque Deus não vai abrir uma porta para te tirar da presença dele. O que é de Deus é do altar para o altar. Escute, deu para entender a ordem? Mata o cordeiro, se lava na pia, troca os pães, enche as lâmpadas e termina o culto no altar de incenso. Essa é a ordem de Deus para o culto. Agora você me ajuda aí rapidinho. Ó. Ó, você vai acompanhando comigo aí. Lembra da ordem: mata o cordeiro, se lava na pia, troca os pães, enche as lâmpadas e termina o altar de incenso. Você vai lendo comigo aí, Levítico capítulo 1, versículo 6 e 7. E ele esfolará a oferta queimada e a partirá nos seus pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote... Calma aí. Os filhos de quem? Filho de quem? Arão tinha quantos filhos? 4. Ah, a igreja inteligente. Tinha quantos filhos? Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. O texto está especificando quais filhos irão fazer essa obra? Não. Estão dizendo os filhos de Arão, ou seja, inclui todos. Inclui? Não está especificando. Então essa obra aqui trata-se de todos. Amém? Dê por favor de novo. E os filhos de Arão, o sacerdote, colocarão fogo sobre o altar,
Colocarão a lenha em ordem sobre o fogo. Perfeito. Capítulo 2 agora, você vai conferindo. Versículo número 10. E o que for deixado da oferta de alimentos será de Arão e de seus filhos. Arão e seus? Filhos. Está especificando quais filhos serão? Então são os? Capítulo de número 3, verso 2. E ele colocará sua mão sobre a cabeça de sua oferta e a matará na porta do tabernáculo da congregação. E os filhos de Arão... Os filhos de? Está especificando quais são? Então são os? Capítulo de número 6, versículo 9. Ordena a Arão e seus filhos, dizendo: esta Calma é a aí. lei. Ordena Arão e a seus? Está especificando quais são? Então são os? Capítulo de número 7, versículo de número 10. E toda oferta de alimento misturada com óleo ou seca será de todos os filhos de Arão. Será dos filhos de? Está especificando quais são? Então são os? Última leitura, capítulo 8, versículo 31 apenas. E Moisés disse a Arão e seus filhos: cozei a carne na porta do tabernáculo da congregação, e ali a comei com o pão que está no cesto das consagrações. Perfeito. Essa ordem é para Arão e a seus? Está especificando quais são? São os? Pronto, muito obrigado, pastor. Agora eu vou ler para você. Capítulo de número 9, versículo 1. E aconteceu no 8º dia que Moisés chamou Arão e a seus filhos. Não está especificando, então são os? Capítulo 10 agora, a nossa leitura. Capítulo 10, versículo 1. Olha o que está escrito. E Nadab e Abiú, vírgula, filhos de Arão. Agora sim, está especificando. Eu estou lhe dizendo, eu fiz questão de pedir o pastor para ler, para você não pensar que a Cremilson está inventando. Está na própria escritura e o vosso pastor leu. São 37 eventos, obviamente que a gente não ia ler os 37, mas li alguns para que vocês compreendessem. São 37 citações em que Arão e seus filhos estão envolvidos em uma obra. 37 eventos que todos os filhos de Arão estavam juntos. 37 citações em que eles estavam unidos. Por exemplo, capítulo 8, a partir do verso 30, é a consagração de Arão e de seus filhos. Eles estavam no altar, receberam o azeite na cabeça, nas vestes, nos pés e nas mãos. Eles receberam e foram consagradas ao Senhor. Então capítulo 8 é a consagração de Arão e de seus filhos. A respeito desses 37 eventos, eles estavam juntos, eles estavam unidos. Só que chegou no capítulo 10, alguém, e aí eu não sei quem foi, eu não posso afirmar. Eu não sei se foi Nadab ou se foi Abiú que iniciou com essa ideia. Se foi Nadab, conseguiu influenciar Abiú. Se foi Abiú, conseguiu influenciar Nadab. Eu não sei quem foi, mas dentre os quatro, alguém levantou e disse: e aí, vamos oferecer fogo estranho a Deus? Vamos participar de um outro evento? Só que aí, a respeito desse evento do capítulo 10, Eleazar e Itamar não participaram. Eles estavam juntos em 37 eventos, consagrando, buscando, recebendo unção no monte, orando, jejuando. Estavam juntos o tempo todo, mas de repente no meio do grupo alguém decidiu prevaricar contra Deus. Alguém decidiu fazer o que não era para fazer. Alguém decidiu quebrar a comunhão com Deus. Alguém decidiu dissipar a aliança com Deus. Quando alguém decidiu oferecer o que não era para oferecer, Eleazar e Itamar bateram no peito e disseram: olha, nós estávamos juntos para tudo. Estávamos juntos no altar, estávamos juntos na consagração, estávamos juntos no monte, estávamos juntos orando, estávamos juntos jejuando. Mas se for para oferecer fogo estranho, se for para pecar contra Deus, desse evento eu não participo. Nós estávamos juntos para tudo, nós estávamos juntos em todos os eventos, mas se for para pecar contra Deus, eu te bloqueio agora, eu te excluo agora, eu quebro a aliança agora, eu rompo o contato agora. Mas eu não nasci
te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que há em mim. A sua vida não foi feita para prevaricar contra Deus. A sua vida não foi feita para pecar contra Deus. A sua vida não foi feita para desonrar a Deus. A tua presença é o que faltava em mim. Conte comigo para tudo. Mas se for para pecar contra Deus, eu não vou. Se for para desonrar a Deus, eu não desonro. A minha vida não foi feita para desonrar a Deus. Pode me chamar de santarrão, pode me chamar de metido, pode me chamar de soberbo, mas eu não nasci para desonrar a Deus. A aliança quebra agora, a amizade é desfeita agora, eu corto o contato agora. Levanta a mão, Feade, levanta a mão, Feade, levanta a mão, Feade, levanta a mão, Feade, o mais alto que você. Isso. Todo vazio que havia em mim. Não abaixe as mãos, não abaixe as mãos. Que os céus lhe dê autoridade para você quebrar qualquer aliança. Que os céus te dê autoridade para você bloquear qualquer contato. Que os céus te dê autoridade para você desfazer qualquer amizade. Desse evento eu não participo. Que Deus te dê autoridade para você quebrar qualquer aliança. Que Deus te dê autoridade para você desfazer qualquer contato. Que Deus te dê autoridade para você quebrar qualquer vínculo com qualquer um que tentar te levar para longe da presença de Deus, para te fazer pecar contra Deus. A tua vida não foi feita para desonrar a Deus. A tua vida foi feita para honrar a Deus. Troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, e hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. Só tua presença é o que faltava em mim. Para eu orar por você. Capítulo 8. Capítulo 8, versículo 33. Leia comigo, 8:33. Eu oro por você agora, 8:33. Olha o que está escrito: não sairás da porta do tabernáculo da congregação por 7 dias. Diga bem alto, 7 dias. Aí Deus vai explicar o porquê. No final do versículo 33, ele diz: porque 7 dias Deus vos consagrará. Então eles estão em evento de consagração. E esse evento durou quantos dias? Quantos dias? Agora leia comigo, capítulo 9, versículo 1. 9:1. E aconteceu ao 8º dia. Quantos dias durou o evento? Versículo 1 do capítulo 9 está escrito: e ao 8º dia. Isto significa dizer que o evento acabou. A consagração terminou. Então eu quero que vocês entendam que eles ofereceram fogo estranho não foram durante o evento. Eles ofereceram fogo estranho não foi durante a consagração. 7 dias eles estavam crentes. Mas depois que o evento acabou, no outro dia alguém decidiu fazer o que não era para fazer. Mas é só um fogo, ninguém vai saber. A gente acende, depois apaga. A gente vai, depois a gente volta. Foi uma vida sem volta. Porque alguém decidiu sair do evento e fazer o que não era para fazer. Quem é você depois do evento? Eu encerro a minha fala ali dizendo que o start só terá validade na sua vida quando você decidir sair daqui e praticar tudo quanto aqui lhe é ensinado.
capítulo 10, versículo de número 7. Os dois morreram, os filhos de Arão. O que era para ser festa se tornou tristeza, porque alguém decidiu sair da consagração depois que o evento terminou e foi fazer o que não era para fazer. Transformou a alegria de Arão em luto e tristeza. Aí Deus olhou para Arão nesse cenário, capítulo 10, versículo de número 7. Olhou para Arão e disse: Arão, você está em luto, você perdeu, mas você está proibido de sair de dentro da congregação. Eu sei que você perdeu, mas eu quero que você permaneça dentro do santuário. E olhe para mim, eu sei quão difícil é permanecer quando se perde. Eu sei quão difícil é permanecer aqui dentro quando tudo desaba ao nosso redor. Mas a palavra de Deus para as nossas vidas nessa noite é: não saia de dentro da congregação. Com a permissão do pastor, fique de pé, por favor. Escute. Deus vai explicar, Wellington, a razão pela qual eles não deveriam sair de dentro do santuário. E Deus explica: você não pode sair, porque sobre você, sobre a sua cabeça, está o azeite da unção do Senhor. Quando Deus diz sobre a sua cabeça está o azeite da unção, Deus está fazendo referência ao capítulo 8, quando eles foram consagrados. E azeite na cabeça, quando eles foram consagrados, receberam azeite na cabeça, mentalidade. Receberam azeite nos polegares das mãos, identidade. Polegares dos pés, firmeza. É Deus dizendo para Arão: você não pode sair, porque antes disso tudo acontecer, eu já sabia. E antes disso, eu te dei estrutura. Eu sei que parece que não, mas Deus sabe a tua estrutura. Eu sei que parece que você não vai suportar, mas o céu te trouxe aqui para te dizer: eu já sabia do luto, eu já sabia da perda, eu já sabia de tudo que você iria enfrentar. É por isso que eu estou te dando estrutura. É por isso que eu te ungi, é por isso que eu te dei unção, é porque eu já sabia do luto. Deus já sabia das perdas, Deus já sabia das tuas dores, Deus já sabia das labutas que você enfrentaria, e Ele te trouxe aqui para te dizer: eu já sabia disso tudo. É por isso que eu derramei azeite sobre a sua cabeça. E é assim, a unção de Deus sobre nós nos ajuda a permanecer mesmo quando nós perdemos. O azeite da unção do Senhor nos ajuda a permanecer aqui dentro mesmo quando tudo vai mal. Eu estou lhe dizendo que nessa noite o azeite da unção do Senhor será derramado sobre nós, e esse desejo de sair do templo, esse desejo de se afastar do santuário, essa vontade de sair da igreja, Ele vai jogar por terra hoje, vai derramar azeite sobre a tua cabeça, e do santuário você não sai. Um minuto de adoração a Ele. Quem já pisou? Isso, abre a boca. Isso, abre a boca. Por um minuto, por um minuto, por um minuto. E onde estiver, Ore mi calabahaya. a glória de Deus. Agarre na mão desse crente aí. Agarre na mão dele, agarre na mão dela. Isso, agarre na mão dele, agarre na mão dela. E diga para ele: você está proibido de sair. Diga: permaneça no santuário. Diga para ele: permaneça no santuário. Diga: desvia não, para não. Tem muita obra ainda, Arão, para você fazer.
Ai, Arão, ainda tem muito ministério para você fazer. Desvia não, se afasta não, sai não. Vai deixar, Arão, o luto de tirar da casa de Deus. Vai deixar as perdas de tirar do santuário. Vai deixar a labuta de tirar da presença de Deus. O céu te trouxe aqui para te dizer: eu estou te dando um chão. Receba, 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 receba. Uribe calamahai, uribe reva. Isso, enche, enche, enche. Se você não é batizada, se você não é batizado, receba batismo com o Espírito Santo. Santo do Santo.